Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula de matemática. A gente vai dar continuidade no conteúdo de geometria analítica, né? A gente está aí na aula 8, a gente vai estar fazendo alguns exercícios, tá aí retomando aí o conteúdo de equações, né? Da reta, a gente tem a equação geral, a gente tem a equação reduzida, a paramétrica e também a equação segmentária, né? Então fique aí com a gente, você que está aí pela internet ou pela TV, pode estar acompanhando aí a gente, tá bom? Essas questões a gente já tinha dado uma revisada na aula e eu vou querer que vocês retomem, que vocês peguem aí seu material, deem uma olhada novamente, para a gente poder estar resolvendo ela. Primeira questão, eu havia deixado aí para vocês, ela pedia para determinar a equação da reta de 135 graus de inclinação. Ou seja, aí eu já tenho uma informação bem importante, né? Que é nosso alfa. A gente lembra lá, né? A gente vai utilizar ele para encontrar nosso m, nosso coeficiente angular. Lembra lá da fórmula. E que passa pelo ponto A, que é dado, que é o ponto 1 e 4. Tranquilo? Eu vou pedir que vocês façam, vou dar um tempo para vocês estarem fazendo e a gente retoma aí com a questão 1. Depois a gente vai para a questão 2, tá bom? Aí eu vou dar uns minutos para vocês estarem fazendo. Tranquilo?
Conseguiram? Então, como eu tinha falado, a questão tem uma informação muito importante. A gente tem lá os 135 graus. Com ele, a gente pode descobrir nosso m, que é nosso coeficiente angular, né? O 135 em si, ele é nosso alfa. Vou botar aqui do lado para... O m, ele é dado pela tangente de 135. Só lembrando que a gente tem a tabela, né, da tangente lá para estar ajudando os pontos notáveis. E em questão de vestibular, normalmente essa informação é dada. O que é importante saber é lá daqueles que eu falei, né, do 0, do 30, do 45, do 60 e do 90. Lembrando que o 90 a gente não tem a tangente, né? Então tá, tenho aqui tangente 135. É menos 1. Olhei lá na minha tabela. Enfim, menos 1. Tenho meu coeficiente angular, tenho meu ponto, né? Vou colocar aqui meu ponto, 1 e 4. Meu x é 1 e meu y é 4. A gente tem também uma formulazinha. Aqui, a questão me diz a equação da reta. Ela não me diz qual equação eu devo usar. Mas, então aqui eu vou usar a equação geral da reta, que é uma que a gente aprendeu aí. Vamos lá. Tenho lá aquela fórmula, y menos y1 vai ser igual a m x menos x1. Tranquilo? Tenho meu m, meu y1, meu x1. Basta substituir y menos o y, que é 4, o y1, né? Vai ser igual, meu m eu descobri aqui, que é menos 1. Meu x eu vou manter e meu x1 eu tenho também no meu ponto, que é igual a 1. Tranquilo? A partir de agora, só vou arrumar isso aqui, né? Eu quero a equação geral, vou fazer na equação geral. Vou multiplicar aqui, vou fazer o famoso chuveirinho, y menos 4 vai ser igual a menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Lembro lá da equação geral, ela tem todo mundo igual a 0. Então, vou passar esses termos aqui para o outro lado da igualdade. Vou ficar com y menos 4. Aqui está menos, vai ficar mais x. Aqui está mais, vai ficar menos 1, igual a 0. O que eu posso fazer aqui? O menos 4 eu posso juntar com o menos 1, né? Então, vou ficar com... Só questão de organizar, lá a gente tem... Vou colocar o x na frente, gente. Vou ficar com x mais y, menos 4 menos 1 menos 5, vai ser igual a 0. Pronto, cheguei na minha equação geral da reta. A gente viu lá como fazer as demais equações, mas aqui eu utilizei da equação geral da reta. Questão número 2. Ela me pede a seguinte equação da reta, né, também, que passa pelos pontos A, 2, 3 e B, 1 e 5. Então, essa questão eu espero que vocês façam aí, vou dar mais um tempo para vocês estarem fazendo e a gente retorna em seguida, tá bom?
Galera, conseguiram? Essa aí a gente tem mais métodos de fazer, né? Vou fazer aqui com vocês daquela que a gente aprendeu do determinante, né? Vamos lá. Eu tenho que montar minha equação, tem que ter as variáveis x e y, né? Então, como a gente viu lá, posso montar meu determinante, eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, para mim ter uma reta, né, eu tenho que ter pontos colineares, né? Então, vou pegar um ponto qualquer, x, y. Vou pegar aqui meu ponto A, 2 e 3, e vou pegar meu ponto B, 1 e 5. Professor, tem diferença se eu colocasse o ponto A aqui em cima ou o ponto B em cima e o x e y embaixo? Não tem, gente. Chegar no final vai dar a mesma coisa. Se tiverem feito até dessa forma, não tem problema. Para ser uma reta, esse determinante aqui tem que ser igual a 0, né? Vou fazer aqui, montar todo o determinante. Vou repetir, já ensinei a regra também. A primeira e a segunda coluna. 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Vou multiplicar a minha diagonal principal, né? X vezes 3, vou ficar com 3x. Y vezes 1 vezes 1, mais y. 1 vezes 2 vezes 5, mais 10. Isso tudo é subtraído pela diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 1, 3. X vezes 1 vezes 5, mais 5x. Y vezes 2 vezes 1, mais 2y. Tranquilo? Isso aí a gente já viu, né? Como eu tenho esse sinal de menos aqui fora, ele vai alterar o sinal de todo mundo lá dentro, correto? Então, vamos só colocar tudo fora dos parênteses. Ficar 3x mais y mais 10 menos 3 menos 5x menos 2y. Isso tudo igual a 0, porque é uma reta. Então, vamos lá. Posso usar aqui o 3x com o menos 5x, correto? 3x menos 5x menos 2x. O y, pegar o y menos 2y. Menos y, né? Tem um y positivo, vou subtrair 2y, vou ficar com menos y. E o 10 menos 3, que é igual a mais 7, igual a 0. Se eu parasse aí, estaria certo? Sim, eu tenho uma equação geral da reta. Só que, comumente, e é bom também para saber essas informações, porque em questões de vestibulares, normalmente o x, que ele vem acompanhado, como se fosse o nosso a lá da equação geral, de um número positivo. Então, o que eu posso fazer para fazer o x aqui virar positivo? Multiplicar todo mundo por menos 1. Vou ter, então, 2x mais y menos 7, igual a 0. A gente tem, as duas formas estão corretas, gente. Porém, essa forma aqui, às vezes eu tenho uma questão lá de vestibular, uma questão objetiva, ele vai me dar dessa forma aqui. Então, é importante que eu saiba, né, como
como colocar desse método, né? Não está errado de cima, mas esse aqui é mais usual, tranquilo? Então vamos dar sequência aí. A gente tem uma questão bem legal, questão 3, da UFPE, da Universidade Federal do Pernambuco. Muito interessante. A equação cartesiana da reta que passa pelo ponto 1, 1 e faz com semi-eixo positivo, OX, o ângulo de 60 graus a gente tem aí as nossas alternativas. Gente, essa questão, vou dar uma dica, ela amedronta um pouco, né? Principalmente para quem não é muito de exatas, porque tem raiz e tem, mas ela é bem simples. A gente já viu como fazer. Tem o meu ângulo de 60 graus. O que é esse ângulo de 60 graus? O que eu posso fazer com ele? Encontrar o coeficiente angular, tranquilo? E a gente tem um ponto. Então aí eu já tenho informações que eu conheço. O que eu posso fazer? Tenho o coeficiente angular e tenho um ponto. Consigo descobrir minha equação da reta, né? Então vou dar mais aí um tempo para vocês estarem fazendo. E a gente retorna em sequência para poder ver se vocês conseguiram fazer corretamente. Tranquilo? Então fiquem aí fazendo e a gente retorna.
gente? Conseguiram? Estão bem interessantes, né? Vamos lá. Falei que a gente tem um ângulo de 60 graus. A gente descobre lá, esse ângulo de 60 graus é o nosso alfa. Vou botar aqui. A gente descobre com ele o nosso M, né? Tá. Tenho que o M é dado pela tangente de alfa. Vou utilizar a tangente de 60. Tangente de 60. Esse aí a gente tem lá, tem que meio que estar decorado, mas a gente tem também na tabela. Tangente de 60 a gente tem que é raiz de 3. Por isso que eu falei, a questão amedronta um pouquinho, porque tem raiz e muita gente não tem, não lida muito bem com isso. Mas ela só vai entrar na nossa equação, a gente não vai ter que manipular muito bem ela. Vamos lá. Tem o ponto. Já tenho lá da minha fórmula que y menos y1 é igual a m vezes x menos x1. Tá, tem o meu ponto que é 1 e 1, vou colocar ele aqui em cima. E tem o meu m, basta eu substituir. Y menos 1, vou pegar o m, que é a raiz de 3, x eu vou manter, x1 é 1 também. Tá, vou ver ali nas minhas alternativas como a questão me pede. Vou poder fazer a distribuição aqui, né? Fazer y menos 1 igual a raiz de 3x menos raiz de 3. Multipliquei raiz de 3 por x, raiz de 3x. Multipliquei raiz de 3 por menos 1 menos raiz de 3. Tá, vou ver lá na minha questão, como ela me pede. Se eu observar, o x está sempre do lado esquerdo aqui da igualdade e o y também. E do outro lado da igualdade, que eu tenho meu termo independente, meu c, lá que a gente tem da equação. Vou arrumar como se fosse dessa forma. Vou pegar e vou trazer meu x por outro lado da igualdade e vou levar meu menos 1 para o lado de lá da igualdade, né? Para mim chegar mais ou menos com numa equação com essa cara aqui. O que eu vou fazer? Vou manter meu y, vou passar o raiz de 3x para o outro lado da igualdade, vou ficar com menos, né? Se eu estou trocando o lado, eu tenho que inverter o sinal. Vou ficar com menos raiz de 3x igual. Esse menos 1 eu vou passar para o lado de lá, porque ele é um termo independente. Menos 1, ele vai passar mais 1, correto? Aqui não precisa aparecer o sinal. Menos raiz de 3, que basta eu repetir. Tranquilo? Ainda não consegui chegar no que eu preciso, né? Ainda não cheguei ali no meu ideal. O que eu posso reparar? Nas minhas alternativas, o meu x está sempre positivo. O que eu posso fazer para me ajudar? Fazer esse x virar positivo. Como eu faço isso? Multiplicando todos os termos da minha equação por menos 1. Né? Então, vamos lá. Eu vou trazer o x aqui para frente, que aqui também eu posso ver que o x está na frente. Eu vou organizando de acordo com o que eu preciso. Mas aqui eu não estou fazendo cálculo nenhum, só manipulação. Vou ficar com raiz de 3x. Aqui está positivo, vai ficar menos y, vai ficar negativo. Vai ser igual a menos 1 mais raiz de 3. Vou ver aqui nas minhas alternativas. Cheguei a algum? Cheguei. O menos 1 e o mais 3 aqui, eu vou trazer o positivo para frente. Raiz de 3x menos y
vai ser igual a raiz de 3 menos 1. Só troquei aqui, inverti o menos 1 com o raiz de 3. Tá, cheguei aqui. Raiz de 3x menos y vai ser igual a raiz de 3 menos 1. Temos alguma alternativa que tem essa? Sim. Se eu ver ali, minha alternativa C, ela dá raiz de 3x menos y vai ser igual a raiz de 3 menos 1. Então, a gente tem aqui a questão 3, a questão de vestibular, é a letra C, alternativa C. Tranquilo? Então, a gente vai dar sequência. Questão número 4. Vamos lá. Questão número 4, ela pede a seguinte, ela me dá a seguinte informação. Em quais pontos a reta de equação geral, aqui a gente tem então a equação geral, x menos y mais 5 igual a 0, interceptam o eixo x e y. Bem importante essa informação, já dando uma dica aí para vocês irem pensando. Se intercepta o eixo x e y, a gente tem uma equação que fala sobre isso, não tem? A gente pode imaginar lá. Aqui, minhas alternativas já dá, né? Com um ponto com x igual a 0 e um ponto y igual a 0, né? Aqui está o y igual a 0 e aqui está o x igual a 0. Então, deem uma olhadinha no material e façam a questão, tranquilo? Eu vou dar mais um tempo para a gente estar retomando no conteúdo.
E aí, pessoal, conseguiram? A gente tem, vamos lá, pedir para retornar lá no conteúdo. Qual é a equação que eu tenho que eu posso descobrir isso? Segmentária, né? Eu ensinei também como, a partir da equação geral, eu chego na equação segmentária, né? Você lembra? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a equação dada, que é x menos y mais 5 igual a 0. Retomando lá, minha equação segmentária ela tem mais ou menos esse formato. Ela tem x sobre p mais y sobre q igual a 1. Né? Eu consigo, a partir disso aqui, chegar aqui, né? Nesse formato aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer primeiro? De um lado da igualdade, eu tenho somente os termos que são acompanhados de x e y. Meu termo independente tem que estar do outro lado da igualdade, né? Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 5 para o outro lado da igualdade. X menos y vai ser igual a menos 5, né? Troquei de lado, vou inverter o sinal. Agora, eu tenho que ter, do outro lado da igualdade, 1. O que eu posso fazer? Dividir todo mundo, lembrando, se eu dividir todo mundo, não vou alterar, por menos 5. Por quê? Se eu dividir menos 5 por menos 5, a gente vai ter um 1 aqui. Vamos fazer. Menos 5. Dividir todo mundo por menos 5. Agora, vou ter aqui menos x sobre 5. Menos com menos, a gente vai ter mais y sobre 5. Igual, menos 5 dividido por menos 5, como eu havia falado, igual a 1. Tá? Eu já tinha falado também que a partir da equação segmentária, a gente chega nos pontos, né? Nos pontos que passam pelo eixo x e pelo eixo y. E a questão me fala isso, que os pontos interceptam o eixo x e y. Então, vou pegar lá. Eu tenho lá da equação segmentária que o ponto P, por exemplo, pegando um ponto aleatório, ele é dado pelo P minúsculo, né? P dessa forma aqui, né? E tenho também que o ponto Q ele pode ser dado por 0 e Q. Eu tenho esses dois caras aqui, né? Não tenho? Então, basta substituir. Vou pegar que o ponto P, aqui é positivo. Se eu tenho menos aqui, então ele é o menos do ponto. Lá do meu eixo, né? Então, é menos 5 e 0. E o Q vai ser 0 e 5. Tranquilo? Ou seja, achei aqui dois pontos. Vou ver qual alternativa que esses pontos aqui são satisfeitos. A gente tem aqui a questão B, onde o ponto P é menos 5 e 0 e o ponto Q é 0 e 5. Tranquilo? Foi nessas aí que vocês chegaram? Bem tranquilo, né, gente? A equação a gente já conseguiu absorver bastante. E com isso a gente chega ao fim da nossa aula 8, tá bom? Espero que tenha gostado, que tenha aproveitado para fazer aí os exercícios e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.